Projeto Mover Social. Eu fiz uma reunião com os pastores da igreja e eu pincelei algo que Deus tinha colocado no meu coração. Irmãos, isso está no meu coração desde da inauguração da Mover em Amor. Isto é, há quase 5 anos. Obviamente, enquanto igreja nós tivemos outras prioridades, o Senhor inverteu algumas prioridades, então no decorrer desse caminho, nós inauguramos ali a Mover Guarapiranga, e a Mover Guarapiranga tem dado muitos frutos, muitas vidas recebendo Jesus, muitos jovens chegando, muita coisa linda tem acontecido ali na Mover Guarapiranga, e recentemente, coisa de 2 meses para cá, o meu coração começou a queimar de uma forma intensa, e eu conheço isso, né? E esse projeto Mover Social está queimando no meu coração, da mesma forma que queimou quando o Senhor colocou essa igreja aqui da chácara no meu coração. Está queimando da mesma forma que queimou o Mover Guarapiranga, quando a gente pensou, é impossível a gente inaugurar uma segunda igreja, nós não temos recursos, nós não temos pessoas já habilitadas e treinadas para assumir a igreja. Senhor, só que quando a coisa vem de Deus, acontece, amém, irmãos? Vocês acreditam nisso também? E esse projeto Mover Social está ardendo no meu coração, e eu quero hoje apresentar em rápidas palavras para vocês o que é o projeto Mover Social, e convidar, eu acho que é a palavra mais adequada, te convidar a se engajar neste projeto em 3 níveis. Então o que é o projeto Mover Social? Qual que é o propósito? Eu vou ler aqui junto com vocês. Mobilizar a igreja para servir a sociedade, demonstrando o amor de Deus através de ações sociais, assistência aos vulneráveis, desenvolvimento humano e evangelização, promovendo transformação integral na vida das pessoas e comunidades. Traduzindo tudo isso, o que eu acredito, amados, que a igreja, para ser igreja, precisa sair das 4 paredes e se envolver com o seu entorno, se envolver com a sociedade, porque é cômodo para a gente, glória a Deus que isso esteja acontecendo, a gente se reúne aqui a cada domingo, o número de membros tem aumentado, as palavras estão sendo ministradas com mais fervor, Jesus está curando aqui, irmãos, inclusive às terças-feiras, aqui na igreja, como nos nossos MECs, os MECs têm sido um celeiro de cura e transformação. Vocês não têm ideia o que tem acontecido nos nossos MECs. É um celeiro de cura e transformação. Só que eu creio que o Senhor levantou a igreja Mover em Amor, e quando eu falo a igreja Mover em Amor, eu não estou falando da instituição, eu estou falando de você, de nós juntos. Deus nos levantou para algo maior, para algo além dessas 4 paredes. Então, mobilizar a igreja para o que? Servir a sociedade. Mobilizar a igreja, de novo, não estou falando igreja como instituição, mas igreja como organismo, nós juntos reunidos. Em outras palavras, o que o Senhor tem me direcionado, preste atenção nisso, e falo isso com todo respeito, é te tirar do banco para a ação, amém? Mobilizar a igreja para servir a sociedade significa dizer, tirar você de um estado de ouvinte no banco, de culto em culto, para trabalhar em prol do reino, alcançando alguém, promovendo transformação integral na vida das pessoas e da comunidade. Quantos acreditam que isso pode acontecer? Amém. Aleluia! Eu não estou sozinho aqui. Alguém vai dizer aí as principais ações antes da gente trazer os engajamentos que nós necessitamos. Quais são as principais ações? São as primeiras. Isso pode ir muito além, amém, irmãos?
Então, algumas coisas que o Senhor já colocou no meu coração, em níveis de prioridade, inclusive. Primeiro, mercado do amor. A gente está chamando mercado do amor ou mercado social. Hoje nós temos um projeto de cestas básicas. Algumas famílias recebem cestas básicas que são doadas pela igreja. Mas, para além das cestas básicas, a ideia é a gente montar como se fosse uma mercearia. Pensa numa mercearia, com as prateleiras, o arroz, o feijão, o óleo, o macarrão, o sal, o açúcar, os itens das cestas básicas. E a gente vai promover uma vez por mês esse mercado social. Isso dá dignidade, inclusive, para algumas pessoas que não gostam de carregar a cesta básica. Isso traz uma equidade, porque a gente entrega a mesma cesta básica para uma senhora viúva que mora sozinha, é a mesma cesta básica para alguém que tem lá 4 filhos, 5 filhos. Tem famílias assim que são assistidas pela igreja Mover em Amor. E agora a gente, com o mercado, a gente propicia 2 coisas. Primeiro, evangelização. Então, como que vai funcionar o mercado que está na minha cabeça? A gente pode aprimorar com a sua ajuda. Toda semana a gente vai ter uma espécie de um MEC, onde a gente reúne essas famílias que não necessariamente são da igreja, mas fora da igreja. E em cada reunião, o que a gente vai fazer? Vai evangelizar, vai falar da palavra. E essa pessoa, a cada reunião, vai ganhar um voucher, por exemplo, de R$30. Ganha um voucher de R$30 na primeira semana, mais 30 na segunda, mais 30 na terceira, mais 30 na quarta. No final do mês ela tem um voucher de R$120 para fazer compras no nosso mercado social. E aí ela vai comprar os itens que ela precisa, que vai atender o filho, uma bolacha, um Nescau, e tantas outras coisas. Então a gente une evangelização com a entrega do alimento, porque se a gente só entrega o alimento, vira assistencialismo. E a nossa missão como igreja é pregar o evangelho, amém? Então a gente vai alimentar a alma, o espírito, e também vamos alimentar o físico. O bazar social, as doações que a gente tem recebido, nós vamos fazer um bazar, um precinho pequeno, lá na comunidade, onde as pessoas realmente precisam, para a gente vestir essas pessoas. Olha como você pode se engajar. Saúde social, física e emocional. Tem vários irmãos que trabalham na área da saúde, sim ou não? São enfermeiros, quem mais? Psicólogos e tantas outras áreas. Que mais? A área da saúde, médicos a gente tem personal training, que cuida da saúde integral da pessoa, física e emocional. Então você que trabalha na área da saúde pode se engajar, de repente separar horas da sua semana para atender alguém que precisa e que não pode pagar pelo seu serviço no privado. Mover educa, aulas de reforço para crianças que estão no ensino médio, que estão com dificuldade escolar. Então você que é professor, a gente tem professor aqui de matemática, professor de biologia, professor de história, tem um monte de professores aqui, né? Assistências profissionais. Então você que é advogado, psicólogo, ou trabalha numa área específica, que pode também dedicar uma parte da sua semana para ir até o projeto e ajudar alguém, dar uma assistência jurídica para alguém. A gente tem advogados na igreja, a gente tem inúmeras pessoas aqui, cada um com seus dons e talentos, amém? Metanoia é o último aqui, repasse de conhecimento, capacitação. Então é treinar, irmãos. Esses garotos da comunidade, muitos deles, a maior referência é o traficante, sim ou não? Estou falando alguma coisa que está fora da nossa realidade de São Paulo? Para muitos garotos de comunidade, a maior referência é o cara do tráfico, que vai aliciar esses menores. Eles começam uma vida de crime logo cedo. Agora nós temos pessoas capacitadas que podem treinar esses garotos, essas garotas, numa área específica. Pessoas de RH, pessoas que trabalham já em empresas, que têm uma experiência profissional, que pode se tornar uma referência para essas pessoas, para esses jovens, para esses garotos. Então, isso é um projeto social da Mover em Amor. Agora, não adianta a gente fazer um projeto social aqui na Chácara Santo Antônio, porque as pessoas não vão chegar até aqui.
Então nós precisamos estar lá na comunidade, dentro do bairro, fazendo. Para isso nós vamos exigir, locar um espaço, e Deus tem colocado isso no meu coração, um bairro que seja não muito lá para o lado do Guarapiranga, nem muito para esse lado, um meio termo, para que as duas igrejas possam trabalhar nesse projeto. Então vai exigir locação de espaço, vai exigir voluntariado, vai exigir pessoas que se dediquem para cada um desses projetos. Então é um movimento, escute, projeto social, é um movimento da igreja mover em amor, em direção àqueles que estão mais vulneráveis, amém? E eu gostaria que você se envolvesse nesse projeto em 3 níveis. Primeiro nível da oração. Irmãos, em nome de Jesus, a gente não vence nenhuma batalha sem oração. E eu quero te convidar, mais do que isso, eu gostaria de convocar a igreja mover em amor para orar pelo projeto social da Mover em Amor. Esse projeto, em nome de Jesus, eu já quero profetizar, vai acontecer no ano de 2026. A gente está iniciando o segundo semestre e esse ano nós vamos ter isso já acontecendo. Você crê nisso, irmãos? Eu creio muito. Agora, isso só vai acontecer se você, em nome de Jesus, colocar hoje no seu coração, se envolver no primeiro nível, que é o nível da oração. A partir de hoje, irmãos, eu te peço encarecidamente, ore por isso. Senhor, nós entregamos o projeto Mover Social nas tuas mãos. Que o Senhor abra a porta, que o Senhor mostre o local onde a gente vai atuar, que o Senhor mostre diante de qual comunidade a gente vai atuar, qual bairro, que o Senhor comece a mostrar, que o Senhor coloque as suas mãos, que o Senhor comece a abençoar. Esse é o primeiro nível de envolvimento que eu te convoco a participar. O segundo nível de envolvimento é um nível financeiro, irmãos. Nada acontece sem dinheiro, amém? Amém? A pastora Najara hoje ministrou a oferta, nem tinha conhecimento disso, e ela já ministrou falando sobre a importância de acumular tesouros nos céus, amém? Então nós precisamos, como é que estão as finanças da igreja Mover em Amor? Eu acho que isso é transparente aqui, amados. A igreja se sustenta, e nós passamos um período longo, nós aqui da Mover Chácara, passamos um período longo sustentando todas as despesas aqui da Mover Chácara e também da Mover Guarapiranga. 40%, muitas vezes 50% das despesas lá eram bancadas pela Mover Chácara. Então, o Senhor, aprove Deus, o Senhor nos abençoar para que a gente sustentasse 2 igrejas. Qual que é a boa notícia? Nos últimos 2-3 meses, as finanças da Mover Guarapiranga melhoraram muito. Os pastores ali, os obreiros, têm feito um trabalho tão maravilhoso, a igreja tem crescido, mais pessoas têm chegado, contribuído, e a gente está fechando o caixa lá, quando não empata com algum superávit. Então, qual que é a boa notícia? A igreja Guarapiranga começou a dar indícios de que vai andar com as próprias pernas. Isso é bênção, sim ou não? Glória a Deus. Irmãos, tem muita coisa acontecendo lá, pessoas recebendo Jesus. Então, o tesouro, às vezes a gente pensa, é só uma oferta. Não, você está acumulando tesouros no céu, porque você está contribuindo para que almas sejam visitadas pelo Senhor e convertidas ao Evangelho. Amém? Como é que está a Mover Chácara? Nós estamos ali também, não sobra dinheiro, não falta dinheiro, estamos seguindo nesse equilíbrio, conseguimos pagar a nossa conta. Agora, pastor, tem dinheiro para a gente alugar um imóvel? Não tem. E o Senhor está ficando doido? A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Eu só sei de uma coisa: existem vidas a serem alcançadas por esta igreja. É isso que está na mente. Como que nós vamos fazer, eu não sei. Mas nós podemos, como igreja, se engajar nesse segundo nível, irmãos. Você que não é dizimista, faça um propósito com Deus. Agora, mais do que nunca, você tem motivos
para dizimar, separar 10% e dizimar na igreja, para que este projeto se torne realidade. Obviamente, nós não vamos alugar um prédio enorme, né? A gente tem que ter prudência também, tem que saber administrar, mas a gente pode começar pequeno, amém? E aquilo que começa pequeno vai crescendo. Eu creio muito nisso, amados. Esse é o segundo nível de envolvimento que eu gostaria de te convidar a participar, amados. Coloque algo no seu coração, um valor no seu coração, para todo mês você fazer aquele valor que a gente vai destinar para esse projeto social. Possivelmente a gente vai ter que alugar um espaço, a gente vai ter que reformar minimamente esse espaço, a gente vai ter que dar uma cara, vamos ter que comprar as prateleiras para o mercado social, vamos ter que fazer algumas coisas, adaptar para a nossa realidade, para que essas comunidades, para que essa comunidade seja assistida e essas vidas sejam alcançadas, amém? E o terceiro nível de envolvimento que eu gostaria de te convidar é a sua vida. Isso não vai acontecer por uma pessoa, através de uma pessoa, de duas, de três, de cinco. Esse projeto ele só vai ser bem sucedido se todos vocês em algum nível se engajarem. Porque eu gostaria de ter esse projeto aberto o dia inteiro, irmãos. Das 7 horas da manhã até as 6, 7 horas da noite. O projeto tem que ficar aberto, vidas sendo alcançadas o dia inteiro. E se a gente conseguir revezar, se os profissionais liberais, se você que tem algum dom, algum talento, tem algum desejo de alcançar alguém, se envolver, não só o leque de serviços para esse pessoal vai aumentar, como vai ser bem feito, amém, irmãos? Então eu preciso, o reino precisa do seu envolvimento. Jesus nos trouxe até aqui, e eu louvo a Deus por isso, mas este é um chamamento de Deus, para que a gente saia da cadeira e comece a pensar um pouquinho no reino. Se cada um fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém, e a gente começa a acumular tesouros no céu, amém? Amém. Você pode se colocar de pé.